Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Sistemas Digitais 1, ainda dentro do tema Tecnologia CMOS. A ideia dessa aula é falar sobre algumas características importantes de transistores e de circuitos integrados de forma geral, que normalmente se encontram quando você olha o datasheet, né, o manual desses caras. Então, tem dois grandes conjuntos de características, características estáticas e características dinâmicas. As estáticas são aquelas que se aplicam a qualquer momento, né? Não é quando as entradas e as saídas estão mudando. É, por exemplo, os níveis de operação, né? Como você alimenta o circuito, coisas do gênero. E as dinâmicas são as características desse circuito quando ele está em operação. Então, por exemplo, quanto tempo demora para um sinal, quando for colocado na entrada, aparecer na saída. Eu vou discutir alguns dos principais, na verdade tem vários. Se você olhar a tabela, enfim, de um manual qualquer, de qualquer CI, né, circuito integrado, você vai ver esse tipo de coisa ali. Aqui tem algumas características estáticas, né? Em geral, quando você fala de tensão, de corrente, são características estáticas, e as dinâmicas você vai ver coisas como gráficos, alguma coisa com T algo, que é o tempo para alguma coisa acontecer. Então, enfim, não vou cobrir todas essas características, mas algumas que são importantes. Então, começando com a curva de transferência, no caso aqui é de um inversor CMOS. A ideia da curva de transferência é como é que funciona a saída, né, qual o nível de tensão da saída em função da entrada. Normalmente a gente só vai colocar nível lógico 0 ou 1, né, só 0 ou 5 volts, mas enfim, estamos no mundo real. A gente pode colocar valores intermediários e podem aparecer valores intermediários espúrios potencialmente por conta de quedas de tensão no circuito que você não gostaria. Então é importante saber como é que o circuito se comporta, né? Idealmente você não vai ter que se preocupar com isso, mas eventualmente no circuito real isso pode ter relevância. Então aqui tem a curva de um inversor, né? A ideia toda é que quando você coloca 0 volts na entrada, né? Ali no Vin, ele dá 5 volts como saída, né? No Vout. À medida que você vai aumentando a tensão de entrada, enfim, um pouquinho acima, ainda deve dar 5 volts na saída, e quando chegar mais ou menos no meio, espera-se que ele interprete isso como um nível lógico 1 e inverta, colocando como saída o valor 0, né? 0 volts como saída. Isso é o mundo ideal, né? Um degrau. Na prática, a gente vai observar uma coisa mais parecida com isso aqui que está na direita. Não tem uma queda tão abrupta assim, é abrupta o suficiente, mas não tão abrupta. Então, não é no 2.5 que vai ter uma variação, né? Exatamente por isso que normalmente o 6 trabalha com uma faixa de segurança de 0 a 1.5 para ser nível lógico 0 e 3.5 a 5 para ser nível lógico 1. Tem ali essa faixa no meio que é sujeita à interpretação, digamos, não é muito preciso o valor da saída, então é melhor ficar em umas faixas em que a saída é bem precisa. Pode ver que ali, ó, de 0 a 1.5 está bem alto o Vout, né? A 0 a 1.5 no Vin, o Vout fica 5 volts o tempo todo, né? Nível lógico 1. Do 3.5 ao 5 também a saída é bem, a característica é bem zero. Ali no meio até que dá uma quedinha, né? Tem uns 4.9, 4.5, então é bom não ficar nessa faixa, né? É perigoso ficar nessa faixa, porque senão você tem níveis lógicos indefinidos dentro do seu circuito. Um segundo elemento importante é a margem de ruído, né? Como o circuito se comporta em função das entradas e saídas que não são exatamente nos valores 0 e 5 volts. Então, o que eu tenho aqui é tensão, V é de tensão sempre, e aí tem O e I, o O é de output, o I é de input, e tem sempre H, min e L max. Hmin significa, H é de high, né, o nível lógico que seria mais 5 volts, esse sempre mínimo, já explico por quê. E o L é de low, né, tá falando da nível lógico com 0 volts, e é sempre max. O que isso aqui está dizendo? Então, o VOH mínimo é a tensão de saída mínima que se dá quando for high. Então, idealmente vai dar sempre 5 volts, não necessariamente, pode dar um pouquinho a menos do que isso, uns 4.9, algo do gênero. Então, é isso que o VOH mínimo vai dizer. Ó, no mínimo te dou essa tensão, né? Idealmente vou te dar 5, mas se eu não te der 5 vai ser pelo menos 4.9, 4.8, algo do gênero.
O VIH mínimo é a tensão de entrada mínima para que seja interpretado aquilo como sendo high. Então, na figura, pelo menos 0,7 do VCC, né? Então 0,7 vezes 5 volts, 3,5 volts. Isso é o mínimo que você tem que colocar para que aquela entrada seja interpretada como valor high. Não precisa ser 5 exatamente. O VIL max é o VIN, né, a tensão de entrada máxima, que vai ser interpretada como low. Então pode ver na figura, é 0,3 vezes o valor do TCC, ou seja, 1,5 é o mínimo que você, na verdade, desculpa, é o máximo que você pode colocar para que ainda seja interpretado isso como se fosse 0 volts. Não é exatamente 0 volts, mas ele, para todos os efeitos, ele entende aquilo ainda como 0 volts. E o VOL max é a saída máxima para que ela seja low, né? Então, idealmente, o circuito deveria dar sempre zero. Não vai dar necessariamente zero, ele pode dar um pouquinho a mais, é isso que o VOL max vai te dar. Talvez ele dê 0,1, 0,2 no máximo, e aí o circuito, na sequência, ele vai interpretar aquilo, espera-se como zero. E, de fato, pode ver que sempre o VOL max está sempre abaixo do VIL max, ou seja, a saída desse circuito ela sempre vai ser interpretada de forma correta para o nível lógico low, né? Então, por exemplo, no máximo esse meu circuito dá na saída 0,2 volts quando for nível, ao invés de zero, né? Quando for nível lógico zero. E na entrada, né, o VIL max, ele aceita até 1.5. Então, bom, entrou 0.2, eu aceitava até 1.5, necessariamente eu consigo operar comigo mesmo, né? Essa aqui é a ideia, no final das contas. Então, a margem de ruído é essa região aí em que você ainda consegue fazer a operação de forma segura do seu circuito. Uma outra característica interessante, a gente falou de fan-in em aula anterior, tem uma outra característica que é o fan-out. Você tem uma porta lógica e você vai ligar algumas portas nela, né? Algumas outras portas. Então você tem, por exemplo, um circuito que faz A e B e em outro lugar você tem que fazer A e C. E esse A é, na verdade, o cálculo que é feito anteriormente com algumas outras variáveis. Então, a saída desse circuito que faz o cálculo dessas variáveis vai ser ligado em dois circuitos. Um AND para fazer com B e um AND para fazer com C. Então, enfim, não tem por que você calcular duas vezes a mesma variável, né? Você pode reaproveitar esse sinal, vai ser ou 0 ou 1, esse valor de A, e reutilizar em diferentes circuitos. A parte chata disso é que quanto mais circuitos você utilizar, mais energia vai ser consumida desse circuito que está gerando esse sinal A. Então tem um máximo de circuitos que você pode ligar na saída de um CI qualquer para que ele continue operando corretamente. Então aqui tem um exemplo. Suponha que o seu circuito dá no máximo 10 microampere de saída e a corrente de entrada para cada circuito que for alimentado na sequência é 1 microampere. Então significa que no máximo você consegue espetar nele 10 circuitos, né? Ele vai dar 1 microampere para cada um deles, tá? Tudo certo. Ele consegue alimentar essa quantidade de circuitos. Se você precisar de mais do que isso, aí não tem jeito. Você vai ter que, de fato, calcular duas vezes a variável, usar alguns circuitos a mais para poder fazer esse cascateamento, né? Essa junção. Então, o que o fan-out dá é exatamente isso, o máximo de circuitos que você pode colocar na saída de outro circuito e ele ainda consegue alimentar todos eles. Desrespeitar isso costuma levar a falhas, deixa o circuito lento, superaquece, má ideia. E aí uma pergunta importante, o que fazer com as entradas não usadas, né? Enfim, você tem um circuito que vai ter um número de entradas ali definido pela quantidade de transistores que você usou. Pensa, por exemplo, num NAND de 3 portas. Você tem um NAND de 3 portas e você não vai usar as 3 portas, você vai usar só duas. Então, você quer fazer A e B, mas você tem um NAND com 3 portas. O que você faz com a terceira porta? Tem algumas alternativas, uma melhor do que a outra, as outras não muito boas. A pior de todas, sem dúvida, não estou usando, deixa aberto aí. Deixa um fio em aberto. A parte chata de deixar um fio em aberto é que aquilo ali vira um fio em aberto que é uma antena, basicamente, né? Ela pode pegar ruído do ambiente e eventualmente dar uma tensão ali que não é isso que você queria. Idealmente isso não vai acontecer, mas enfim, não é bom arriscar, né? Se o circuito for bem isolado do mundo, raios cósmicos, talvez isso não aconteça.
mas é uma má ideia deixar a porta em aberto. Então, tem alternativas melhores. Uma delas, não é a melhor de todas, mas não é o fim do mundo, bom, você precisa fazer A e B. E você tem três entradas. Faz A e B, né? Que é a mesma coisa que A e B, A e A e B. Então você pode pegar uma entrada e ligar em duas, uma das variáveis, né, que você vai utilizar de fato, ligar em duas entradas diferentes. Não é o fim do mundo, mas a parte chata é que nesse caso você vai estar consumindo energia do circuito anterior, que calculou esse A eventualmente, sem necessidade, né? Então, no final das contas, você está afetando o fan-out. Se você precisa, você tem lá um NAND de 11 entradas e você liga A em todas essas entradas, o que você está fazendo é extrapolando o fan-out, né? No nosso exemplo anterior era no máximo 10, sendo que você está usando uma vez só. Então, não é ideal porque você acaba gastando mais energia do que você precisava. Então, enfim, não é a melhor opção. A melhor opção, de fato, é colocar uma entrada lógica neutra. Então, no end, um e qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai lá no end e simplesmente liga ele no 1. Tá resolvido. Liga ele no VCC. No caso do primeiro exemplo que eu falei, eu quero A e B e eu tenho três entradas. Bom, faz A e B e 1. Coloca a terceira entrada direto no VCC. Aí não vai ter problema nenhum. Você está consumindo energia, mas é do VCC, né? A fonte de alimentação, ela tem que aguentar de qualquer forma. Você não está consumindo um circuito anterior que afetaria o fan-out. Então é uma boa alternativa. E no caso de um ou, o elemento neutro é o zero, né? Zero ou qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, no final das contas, você liga essa outra entrada do ou em um zero, também vai consumir energia do terra, né? No final das contas, você consome do circuito e manda para o terra. Não tem problema nenhum, o circuito em si deve estar preparado para suportar isso, não afeta fan-out, fan-in, nem nada do gênero. O único detalhe, aí é uma coisa mais elétrica do que lógica, é que costuma ser interessante colocar um resistor com baixa resistência ligando o circuito ao terra ou ao VCC, chamado de resistor de pull-up, quando é no VCC, ou de pull-down, quando é no terra. Para que serve esse pull-up? Por que eu não coloco simplesmente um fio? Principalmente para evitar um probleminha que às vezes acontece. Alguém vê que aquela porta não está sendo usada, esquece que alguém ligou no terra, vai lá e liga uma entrada direto. E causa um curto, né, no final das contas, porque tem um fio agora que está na entrada desse SEI. Tem um fio ligando no terra e numa entrada. Aí o cara muda a entrada, vai alterar, né, vai ligar o valor que você colocou na entrada com terra. Se for zero, tudo bem. Mas se for 1, você criou um curto-circuito e acabou de queimar a sua placa. É uma má ideia. Se você tem um resistor, pelo menos quando você alterar o valor 1, esse resistor vai aquecer, né, mas não pega fogo a sua placa. Melhor do que um curto. Então, essa aqui é a ideia aqui. Quando a gente estiver trabalhando com exercícios e tal, em geral a gente vai omitir esse resistor de pull-up e pull-down, né, só por facilidade, mas na prática, né, se for montar uma placa, é bom pensar nisso. Outra característica importante é o tempo de transição, né? E já no domínio das características dinâmicas. A ideia é a seguinte: normalmente o circuito, né, se ele fosse ideal, ele sai de 0 para 1 imediatamente, então não demora nada para ter uma transição de 0 para 1. Acontece que, bom, os circuitos não são ideais, né? Não vai ser uma curva do tipo degrau ali como aparece na figura A. No final das contas vai ser muito mais parecido com o que está na figura C. Demora um tempo para você ter uma alteração, de fato. Então esse tempo de subida e tempo de descida, né, de subida de 0 para 1 e descida de 1 para 0, quanto melhor for o circuito, mais próximo de 0 vai ser, mais próximo da curva ideal você vai ter, mas enfim, não necessariamente vai ser muito baixo assim. Quanto menor os tempos, maior a velocidade de operação do seu circuito, né? Maior a frequência que você pode operar o seu circuito. Então é interessante essa característica por conta disso. E um outro tempo que está relacionado, até às vezes mais útil do que o tempo só de subida e descida, é o tempo de propagação, é o atraso de propagação. A ideia é a seguinte: à medida que as entradas se alteram, a saída vai ser alterada também.
Mas pode demorar algum tempo para isso acontecer. Pode não, né? Necessariamente vai demorar. Né? Não tem como fugir da física nesse caso. Então pensa num NOT. Quando você altera a entrada de 0 para 1, a saída estava em 1, ela vai para 0, mas demora um tempo para isso acontecer. O atraso de propagação diz exatamente quanto tempo isso demora. Isso serve para qualquer porta, tá? Um exemplo do NOT é 1, mas pode ser de uma END também. Você estava com uma entrada 0, 1 na END, portanto a saída estava dando 0, e aí de repente você coloca 1, 1. Quanto tempo demora para a saída ser alterada de 0 para 1 nesse caso? Então tem os dois tempos, é tempo de propagação de low para high e de high para low. Então tem esses dois tempos também, a maior parte das vezes é igual, mas não necessariamente, né? Depende do circuito. E uma última característica importantíssima é consumo de energia, né? Quanto tempo, qual a quantidade de energia que o circuito gasta enquanto ele está em operação. Uma coisa interessante do circuito CMOS é que enquanto ele está paradinho, né, você está só alimentando ele, coloca as entradas e deixa ali sem alterar as entradas, né, a saída fica estática. Nesse tempo, o circuito CMOS consome muito pouca energia. Mas quando tem transições de estados, né, ou porque você alterou a entrada, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa interna ao circuito, um trigger aí para qualquer coisa, aí ele começa a consumir mais energia. Então, o cálculo do consumo de energia aí, a potência dinâmica que é devido a essas transições de estados, tem essa equação, decorem, levem para a prova, isso é extremamente importante, a gente vai cobrar esse negócio. Estou brincando, não vai cobrar nada disso, é mais para entender de onde vem esse gasto de energia. Tem a ver com a capacitância do sistema digital, né, esse CSD. A capacitância é basicamente a resistência do circuito em fazer alterações, né? Essa é uma medida, uma analogia para a capacitância. A tensão da fonte de alimentação, né? Enfim, quanto maior a tensão você estiver utilizando, mais energia vai ser dissipado. E o mais importante na prática, né? Porque você não consegue mudar muito o VCC e o CSD, mas você consegue mexer na frequência de operação do circuito. Quanto maior a frequência do circuito, mais ele vai gastar energia. Essa é uma das razões pelas quais processadores mais rápidos, né, com maior frequência de operação, aquecem mais. O Pentium 4, já mencionei isso anteriormente, ele operava 4 GHz e dava para fritar um ovo nele tranquilamente, esquentava pra caramba. Exatamente por isso a humanidade saiu dessas faixas muito altas de frequência, né? Hoje em dia a maior parte dos processadores opera entre 2 e 3 porque são faixas em que se dissipa menos energia. E ao invés de você aumentar a frequência para ter um circuito mais rápido, colocam-se mais núcleos de processamento em paralelo. E aí, enfim, cada um deles operando mais lento, mas eles conseguem fazer 2 tarefas, 4 tarefas, 8 tarefas, 16 tarefas ao mesmo tempo, né? Um GPU, milhares de cálculos em paralelo, aí você tem ganho de desempenho sem precisar aumentar necessariamente a frequência, portanto você não aumenta o consumo dessa forma, né? Enfim, a potência dissipada não aumenta tanto. Então, é isso que eu tinha sobre características importantes, né? No mínimo, vocês saem dessa aula sem medo de ler um datasheet de um circuito qualquer, bater o olho ali, alguns nomes pelo menos vocês já vão conhecer, esses aqui são alguns dos principais, na maioria das aplicações pelo menos. Então, vou ficar por aqui, nos vemos na próxima aula.